Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do God's Talks e o tema de hoje é o dia que Deus apelou. Para falar sobre isso, a gente vai voltar um pouquinho lá no Éden e falar acerca do sonho de Deus de que a sua comunicação com a sua criação que foi feita à sua imagem e semelhança fosse uma comunicação pessoal. Uma comunicação feita de forma pessoal, simples, mais profunda. E aí ele fez um jardim e um lugar onde Adão e Eva, eles tinham tudo o que eles precisavam. Eles tinham alimento, uma variedade de árvores frutíferas e terra para cultivar. Eles tinham rios de águas límpidas, maravilhosas, para beber à vontade. Eles tinham beleza. O Jardim do Éden tinha fauna e flora à sua disposição e sob a sua administração, porque afinal de contas Deus tinha dado a Adão a missão de dar nome para os animais. Então, eles administravam tudo. Mas o mais importante de tudo, eles tinham a presença do Criador com eles. Porque Deus, ele ia passear às tardes no jardim para conversar com Adão e Eva, para estar com eles, para cuidar deles, para guiá-los, para ensiná-los todas as tardes. Deus ia ao jardim para conversar face a face com a sua criação, para falar pessoalmente com Adão e Eva, só para estar com eles. Mas Adão e Eva quiseram mais, eles aceitaram a sugestão da serpente e quiseram ser como Deus. E aí eles foram até aquela árvore proibida e comeram do fruto proibido. E houve separação. Eles não podiam mais estar pessoalmente com Deus. E de uma comunicação que foi feita para ser pessoal, ela passou para uma comunicação restrita. Por causa da desobediência, a comunicação de Deus, ela se tornou mais específica. Deus falava de formas específicas com pessoas específicas. E eis alguns exemplos. Lá no livro de Gênesis, Deus, ele falou com Caim. Caim era o filho de Adão e Eva e ele era agricultor. E ele tomou uma parte da sua produção para entregar como oferta para Deus. Abel, seu irmão, era pastor e fez a mesma coisa. Mas enquanto a oferta de Caim foi mais para cumprir um protocolo, Abel pegou aquilo que ele tinha de melhor e entregou de todo o seu coração. Daí não precisa dizer qual foi a oferta que agradou ao coração de Deus. Mas Caim ficou muito bravo com aquilo. Abra-se em parênteses aqui, às vezes é muito mais fácil a gente se irritar com a sinceridade dos outros do que reconhecer as nossas próprias motivações. E foi aí que Deus falou com Caim. Olha, Caim, você sabe o que você tem que fazer corretamente, mas você escolhe agir errado. No entanto, o pecado está por aí, andando ao seu redor, mas você pode dominá-lo, se você quiser. Para quem conhece a história, sabe que Caim ignorou o conselho de Deus, deu vazão à sua ira e matou seu irmão Abel. Mas a gente tem uns exemplos bons. Deus falou com Noé. O pecado e a maldade do homem já tinham atingido o seu limite e Deus decidiu que ia acabar com tudo. Mas ele queria começar de novo. Então ele deu instruções a Noé para que ele construísse uma arca e colocasse dentro dessa arca uma espécie de projeto para o reinício da criação. Deus também falou com Abrão. Juntou o desejo de Abrão de ter um filho com o seu propósito de fazer nascer um povo separado. E Abrão, velho, impossibilitado pela realidade de ter um filho, ele creu nessa promessa de Deus. Ele confiou, ele deu ouvidos a Deus. E Abrão teve seu nome mudado para Abraão, pai de multidões. E Deus falou com profetas, homens e mulheres, de lavradores a nobres, pessoas escolhidas por ele para serem seus portas-vozes, levando as suas mensagens a reis, cidades, impérios, para livres e cativos. Mensagens para quem era seu servo, mas para quem também era ímpio, mensagens de esperança, de condenação
e convites ao arrependimento. Ao longo da história do povo de Deus, ele levantou e falou por intermédio de inúmeros profetas. Deus sempre tinha algo a dizer. Ele sempre tinha um caminho para mostrar, ele sempre tinha amor e perdão para oferecer. Algumas vezes, Deus precisou se utilizar de uma comunicação mais drástica para chamar a atenção. Lá no livro de Êxodo, por exemplo, para chamar a atenção de Moisés, que estava bem distante do seu passado e bem alheio ao seu futuro, ele usou uma espécie de arbusto, uma sarça, que estava pegando fogo, mas não se consumia. Ela não queimava. Pirotecnia divina. Lá no livro de Números, para um profeta de nome Balaão, que estava com seu coração cego pela ganância, Deus usou uma mula para que Balaão pudesse prestar atenção naquilo que Deus estava tentando dizer para ele. E lá no livro do profeta Daniel, para um rei pagão, arrogante e orgulhoso chamado Belsazar, Deus usou uma mão escrevendo na parede uma sentença interpretada pelo profeta Daniel, que dizia que o reino daquele homem, o reino de Belsazar, havia sido pesado na balança, tinha sido achado em falta e ele ia ser conquistado e dividido por outros 2 impérios. Deus faz assim, quando é preciso. E uma comunicação pessoal que passou a ser restrita, em algumas vezes drástica, e aí a gente chega num silêncio. Do fim do Antigo Testamento ao início do Novo Testamento, há cerca de 400 anos de distância. De Malaquias até chegar nos Evangelhos, 400 anos sem a manifestação de um profeta de Deus. Silêncio. Silêncio profético. Nenhum registro bíblico de outro profeta ou porta-voz falando a mando de Deus. Durante esse longo período, ocorreram eventos marcantes que a própria história nos conta. Impérios que se levantam e impérios que caem. Persas, sírios, egípcios, gregos, romanos. As conquistas e a queda de Alexandre o Grande. A Guerra dos Macabeus contra Antíoco Epifânio, história narrada apenas nos livros não canônicos ou livros apócrifos. O surgimento de grupos como os fariseus e os saduceus, que a gente vai ver lá no Novo Testamento. Mas o sonho de Deus era que essa comunicação fosse pessoal. Hebreus 1, de 1 a 2, na versão da Bíblia Mensagem, diz assim pra gente: passando por uma longa linha de profetas, Deus falou aos nossos antepassados séculos a fio, de diferentes maneiras. Em tempos recentes, a comunicação, porém, foi direta. Porque Deus não desistiu. Claro, Ele sempre tem um plano. Eu ouvi uma frase que diz que Deus nunca começa alguma coisa sem que antes Ele tenha terminado. E aí, o Philip Yancey, ele conta pra gente uma parábola. Ele diz assim que ele teve muita dificuldade de conseguir gerenciar o seu aquário. Ele tinha um aquário de água salgada. E ele disse que isso não foi uma tarefa nada fácil, porque ele precisava operar uma espécie de laboratório químico portátil para monitorar os níveis da química e dos minerais dentro da água. Ele precisava bombear vitaminas, antibióticos, medicamentos e alimento para os seus peixes. Mas muitas vezes, quando a sua sombra chegava sobre o aquário, os peixes se escondiam, os peixes ficavam assustados, os peixes não entendiam aquela voz alta falando para eles. Eles não entendiam que ele queria apenas alimentá-los, que ele queria apenas cuidar dos seus peixes. Os peixes ficavam com medo, os peixes não compreendiam. E aí Philip Yancey ficou pensando que, de repente, a única forma dos peixes dele entenderem o quanto ele queria cuidar deles era se transformando num peixe, indo até o aquário e conversando com eles pessoalmente. Se você fosse esse peixe, você acreditaria nesse outro peixe que diz que veio
de uma forma mais específica para que você pudesse compreendê-lo? Porque é assim que Deus fez.